Milionário vê uma mulher pedindo para lavar os pratos de um restaurante em troca de comida. Mas quando ele vê a criança em seus braços, ele congela. O crepúsculo pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo, refletindo nas janelas espelhadas do restaurante de luxo Aurora Celeste. Fernando Albuquerque, 43 anos, um homem cuja riqueza era tão vasta quanto o vazio que carregava no peito, descia de seu Bentley preto, o terno impecável contrastando com a exaustão em seus olhos. Ele era um titã do mercado imobiliário, dono de metade dos arranha-céus que definiam o horizonte da cidade. Mas naquela noite, tudo o que queria era um jantar solitário, longe das reuniões intermináveis e das conversas ocas. O Aurora Celeste era seu refúgio, um lugar onde ninguém ousava interrompê-lo. Até aquela noite. Enquanto caminhava até a entrada, algo chamou sua atenção. Sob a marquise do restaurante, uma mulher magra, de cabelos castanhos desgrenhados, segurava uma criança nos braços. Margarida, 32 anos, vestia uma blusa desbotada e uma saia simples, os pés calçados com chinelos gastos. A menina em seu colo, de uns 4 anos, tinha o rosto sujo, mas os olhos grandes e brilhantes, como se guardassem um segredo que o mundo ainda não descobrira. Margarida falava com o gerente do restaurante, a voz baixa, mas firme, carregada de um desespero contido. "Por favor, senhor, eu lavo os pratos, limpo o chão, qualquer coisa. Só preciso de um prato de comida para minha filha. Ela não come desde ontem." Fernando parou, os pés colados ao chão. Algo naquela cena o atingiu como um soco no estômago. Não era só a miséria, não era só a súplica, era a criança, aqueles olhos. Ele os conhecia, não sabia de onde, mas eles eram um espelho de algo que ele enterrara há muito tempo, em uma vida que tentava esquecer. Seu coração, normalmente frio como o mármore de sua cobertura, disparou. Ele ficou ali congelado, enquanto o gerente balançava a cabeça, a expressão dura. "Desculpe, senhora, aqui não é lugar para isso. Tente na esquina, o abrigo talvez tenha algo." Margarida apertou a filha contra o peito, a pequena cabeça repousando em seu ombro, e deu um passo para trás, derrotada, mas com uma dignidade que parecia desafiar o mundo. Fernando, sem entender porquê, sentiu o impulso de agir. Ele, que raramente se envolvia em assuntos alheios, atravessou a calçada em passos largos. "Espere", disse, a voz grave ecoando na noite. Margarida virou-se surpresa e seus olhos encontraram os dele. Por um instante, o tempo parou. Havia algo familiar naquele rosto, algo que fez o ar escapar dos pulmões de Fernando. Mas ela não parecia reconhecê-lo. Para ela, ele era apenas um homem rico, um estranho em um mundo que não era o dela. "Senhor, eu não quero esmola", disse Margarida, erguendo o queixo, a voz tremendo, mas firme. "Só quero trabalhar por um prato de comida para minha filha." A menina, sentindo a tensão, levantou o rosto, e aqueles olhos encontraram os de Fernando novamente. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Era como olhar para si mesmo, para uma versão miniatura de quem ele for há muito tempo, antes do dinheiro, antes da fama, antes de abandonar tudo o que realmente importava. "Você não precisa lavar pratos", disse Fernando, a voz rouca, quase irreconhecível. "Entre as duas, eu cuido disso." O gerente, reconhecendo Fernando como o cliente mais importante do restaurante, abriu a boca para protestar, mas um olhar dele foi suficiente para silenciá-lo. Margarida hesitou, o orgulho lutando contra a necessidade, mas a filha, com a voz fraca, murmurou: "Mamãe, tô com fome." E essa foi a gota d'água. Margarida assentiu, os olhos marejados, e seguiu Fernando para dentro do restaurante. A cena dentro do Aurora Celeste era um contraste brutal. Mesas cobertas com toalhas de linho branco, lustres de cristal brilhando como estrelas, o tilintar de taças e o murmúrio de conversas sofisticadas. Margarida, segurando a filha, parecia uma intrusa naquele mundo. Fernando a
Conduziu até uma mesa reservada no canto, longe dos olhares curiosos. Ele chamou o garçom com um gesto e pediu: traga o melhor prato da casa, para as duas, e algo leve para a criança. O garçom, confuso, mas obediente, assentiu. Enquanto Margarida ajudava a filha a se sentar, Fernando a observava. Havia algo nela, uma força, uma resiliência que o fazia sentir pequeno, apesar de todo o seu poder. Ele tentou falar, mas as palavras travaram na garganta. Quem era essa mulher? Por que ela parecia tão familiar? E aqueles olhos da criança? Ele não conseguia desviar o olhar. Qual é o nome dela? Perguntou finalmente, apontando para a menina. Lívia, respondeu Margarida, a voz suave, mas cautelosa. Ela tem 4 anos. Lívia, alheia à atenção, brincava com uma colher, rindo quando a deixou cair no chão. O som daquela risada foi como uma faca no coração de Fernando. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquela criança era mais do que uma estranha. Era como se o passado, que ele enterrara sob camadas de sucesso, estivesse voltando para cobrar seu preço. Enquanto o garçom trazia uma sopa quente e um prato de frutas cortadas para Lívia, Fernando tentou puxar conversa. Você sempre morou aqui em São Paulo? Perguntou, tentando soar casual, mas sua voz traía uma curiosidade quase desesperada. Margarida o encarou, desconfiada. Não, eu vim de uma cidade pequena no interior, mas isso foi há muito tempo. Ela fez uma pausa, os olhos fixos no prato da filha, como se quisesse evitar qualquer conexão pessoal. A vida não foi gentil comigo, mas eu faço o que posso pela Lívia. Fernando sentiu um nó na garganta. Ele queria perguntar mais, queria entender por que sentia aquela conexão visceral, mas algo o impedia. Talvez fosse medo. Medo de descobrir algo que destruiria a muralha que ele construíra ao redor de si mesmo. Ele olhou para Lívia, que agora comia com entusiasmo, o rostinho iluminado pela primeira refeição decente em dias. E então, como se sentisse o peso do olhar dele, a menina virou-se e sorriu. Um sorriso puro e inocente que fez Fernando sentir como se o mundo inteiro tivesse parado. Naquele momento, um flash de memória o atingiu. Uma cidade pequena, ruas de terra, o cheiro de mato após a chuva. E uma garota com o mesmo sorriso, o mesmo brilho nos olhos que ele amara com toda a força de sua juventude. Margarida. Não podia ser. Mas a dúvida já havia se instalado, e com ela uma onda de culpa que ele não sentia há anos. Ele precisava saber. Precisava entender quem era aquela mulher e por que a criança em seus braços parecia carregar um pedaço de sua alma. O restaurante Aurora Celeste parecia pulsar com uma energia estranha naquela noite. As luzes dos lustres de cristal refletiam em prismas suaves, mas para Fernando Albuquerque o brilho parecia ofuscar a verdade que ele sentia se aproximar como uma tempestade. Ele estava sentado à mesa com Margarida e Lívia, a pequena devorando uma tigela de sopa, com um entusiasmo que partia seu coração. Cada colherada que ela levava à boca era um lembrete da fragilidade daquela criança e da força da mulher ao seu lado. Margarida, com os ombros rígidos e o olhar baixo, parecia uma estátua de dignidade em meio à opulência que a cercava. Fernando tentava manter a compostura, mas sua mente era um turbilhão. Aqueles olhos de Lívia, tão familiares, tão seus, não saíam de sua cabeça. Ele pigarreou, tentando quebrar o silêncio constrangedor. Margarida, começou a voz hesitante. Você disse que veio do interior. De onde exatamente? Ele sabia que a pergunta era arriscada, mas precisava de uma pista, qualquer coisa que confirmasse ou dissipasse a suspeita que queimava em seu peito. Margarida ergueu os olhos, e por um instante, Fernando viu um lampejo de algo, medo talvez ou raiva contida. Uma cidadezinha chamada São Lourenço, respondeu ela, quase sussurrando, como se o nome carregasse um peso que ela preferia não carregar. Fica no norte de Minas, mas não volto lá há anos. Não. Tem nada para mim lá.
Ela desviou o olhar, focando em Lívia, que agora lambuzava o rosto com um pedaço de pão. São Lourenço. O nome caiu sobre Fernando como uma pedra. Ele sentiu o ar escapar dos pulmões. Era a mesma cidade onde ele crescera, onde passara sua juventude, onde conhecera o primeiro amor. Ele se lembrou das tardes quentes, do som do rio correndo, das risadas compartilhadas com uma garota chamada Daisy, o apelido carinhoso que ele dera a Margarida por causa de sua paixão por margaridas selvagens que cresciam às margens do rio. Não podia ser coincidência, mas como? Como ela estava ali, tão mudada, tão marcada pelo tempo e pela dor, sem reconhecê-lo? Você já esteve lá por muito tempo? Perguntou ele, tentando soar casual, mas sua voz tremia. Ele sentia que estava caminhando sobre um campo minado, cada palavra uma possível explosão. Margarida hesitou, os dedos apertando a borda da mesa. Morei lá até os 20 anos. Depois, a vida me levou para outros lugares. Ela fez uma pausa, os olhos fixos em Lívia, como se a filha fosse sua âncora. Não gosto de falar do passado. Ele não me trouxe nada de bom. Fernando sentiu uma pontada de culpa tão afiada que quase o fez se encolher. Ele queria perguntar mais, queria gritar: "Sou eu, Daisy! Sou o Fernando que te prometeu o mundo e te deixou para trás!" Mas as palavras morreram em sua garganta. Ele olhou para Lívia, que agora brincava com um guardanapo, dobrando-o em formatos desajeitados, e tentou fazer as contas. Ele deixara São Lourenço há 12 anos. Lívia tinha 4 anos. A matemática era incerta, mas a possibilidade o aterrorizava. E se, antes que ele pudesse formular outra pergunta, Lívia deixou o guardanapo cair e riu. Um som cristalino que encheu a mesa de uma leveza inesperada. "Olha, mamãe, fiz um passarinho", disse ela, mostrando o guardanapo amassado. Margarida sorriu, um sorriso verdadeiro, mas cansado, e ajeitou uma mecha de cabelo da filha. "É o passarinho mais lindo que já vi, meu amor", disse ela, a voz cheia de ternura. Fernando não resistiu. "Você é boa com passarinhos, Lívia", disse ele, tentando soar leve, mas seus olhos estavam fixos nos dela, procurando, analisando. "Quando eu era pequeno, também tentava fazer coisas assim, mas os meus pareciam mais com batatas voadoras." Ele riu, uma risada forçada. Mas Lívia achou graça e soltou uma gargalhada que fez os outros clientes virarem a cabeça. Margarida olhou para ele, surpresa com a tentativa de interação. Por um momento, seus olhos se suavizaram, mas logo voltaram à cautela habitual. "Ela gosta de inventar coisas", disse, quase como uma explicação. "Sempre foi assim. Mesmo com pouco, ela faz mágica." A palavra mágica ficou pairando no ar, e Fernando sentiu um calor inesperado no peito. Ele se lembrou de Daisy, jovem, rindo à beira do rio, transformando galhos e pedras em castelos imaginários. Era ela. Tinha que ser ela. Mas por que ela não o reconhecia? Ele havia mudado tanto assim? O menino magro, de camiseta rasgada e sonhos impossíveis, agora era um homem de ternos caros, cabelo bem cortado e uma aura de poder. Talvez para ela, ele fosse apenas um estranho rico, uma figura distante de um mundo que ela nunca alcançaria. O jantar continuou, mas a tensão entre Fernando e Margarida era palpável. Ele tentou manter a conversa leve, perguntando sobre os gostos de Lívia, se ela gostava de desenhar, se tinha algum brinquedo favorito. Margarida respondia com frases curtas, sempre desviando o olhar, como se temesse revelar algo. Quando o garçom trouxe o prato principal, um filé com molho de ervas para Margarida e purê colorido para Lívia, Fernando notou como ela hesitava antes de comer, como se cada garfada fosse um ato de rendição. Ele percebeu que para ela, aceitar aquela comida era uma batalha contra o orgulho. "Lívia, o que acha de um sorvete depois?", perguntou ele, tentando conquistar a confiança da menina. Os olhos dela brilharam. "De chocolate?", perguntou com uma animação que fez Fernando sorrir de verdade pela primeira vez naquela noite.
De chocolate, de morango, do que você quiser, respondeu ele, e olhou para Margarida, esperando uma reação. Ela apenas assentiu, mas havia um brilho diferente em seus olhos, algo que misturava gratidão e desconfiança. Quando o jantar terminou, Fernando sabia que não podia deixá-las ir embora. Não assim, não sem respostas. Ele olhou para Margarida, que agora limpava o rosto de Lívia com um guardanapo, e disse: "Vocês não precisam voltar para a rua. Eu tenho um lugar onde vocês podem ficar, só por esta noite. Um lugar seguro." Margarida ficou rígida, o orgulho voltando com força. "Eu já disse, não quero esmola. Vamos nos virar." "Não é esmola", insistiu Fernando, a voz baixa, quase suplicante. "É só uma ajuda por ela." Ele apontou para Lívia, que agora bocejava, os olhos pesados de sono. "Ela precisa de um lugar quente para dormir, por favor." Margarida olhou para a filha, cujo rostinho estava começando a pender de cansaço. Ela respirou fundo, a batalha interna visível em cada linha de seu rosto. "Só por hoje", disse finalmente, a voz quase inaudível. "Mas amanhã eu encontro outro jeito." Fernando assentiu, o coração disparado. Ele não sabia o que estava fazendo, mas sentia que aquele momento era um divisor de águas. Enquanto chamava seu motorista e ajudava Margarida a carregar Lívia, que agora dormia em seus braços, ele sentia o peso do passado se aproximando, como uma sombra que ele não podia mais ignorar. Quem era essa mulher? E por que a criança em seus braços parecia carregar um pedaço de sua alma? Eles saíram do restaurante, o Bentley esperando na calçada. Margarida hesitou antes de entrar, como se cruzar aquela linha fosse abandonar o último resquício de sua independência. Fernando abriu a porta tentando parecer calmo, mas sua mente gritava: "É ela, é a Daisy, e essa menina pode ser minha filha." O Bentley deslizava pelas ruas de São Paulo, o ronco suave do motor contrastando com o silêncio pesado dentro do carro. Fernando Albuquerque, sentado no banco de trás ao lado de Margarida e Lívia, sentia o coração martelar contra o peito. A pequena Lívia dormia profundamente no colo da mãe, o rostinho sereno, alheia ao turbilhão que agitava os dois adultos. Margarida mantinha os olhos fixos na janela, as luzes da cidade refletindo em seu rosto como estrelas distantes. Fernando queria falar, queria perguntar, mas cada tentativa de abrir a boca era sufocada pela certeza de que a verdade, quando viesse, seria um terremoto. Ele os levou para sua cobertura no bairro dos Jardins, um apartamento que ocupava o topo de um dos arranha-céus que ele mesmo construíra. O elevador privativo subiu em silêncio, e quando as portas se abriram, Margarida hesitou. O hall de entrada era um espetáculo de luxo minimalista. Paredes de mármore branco, um lustre de design escandinavo, uma vista panorâmica da cidade que parecia gritar poder. Ela apertou Lívia contra o peito, como se o peso da filha fosse a única coisa que a ancorava à realidade. "Por aqui", disse Fernando, a voz suave, tentando não assustá-la. Ele os guiou até um quarto de hóspedes que parecia saído de uma revista de decoração. A cama king size, coberta com lençóis de algodão egípcio, parecia engolir a pequena figura de Lívia quando Margarida a deitou com cuidado. A menina murmurou algo no sono, e Margarida ajeitou o cobertor com uma ternura que fez Fernando sentir um aperto no peito. Ele queria ser parte daquele momento, mas sabia que ainda era um intruso. "Tem um banheiro ali", apontou ele, indicando uma porta ao lado. "Toalhas limpas, produtos de higiene, tudo o que precisarem. Se quiserem algo para comer ou beber, é só me chamar. A cozinha está à disposição." Ele fez uma pausa, hesitando. "Vocês estão seguras aqui?" Margarida assentiu, mas não olhou para ele. "Obrigada", disse, a palavra soando como uma concessão relutante. "Mas amanhã vamos embora. Não quero abusar." Fernando quis protestar, mas engoliu as palavras. "Tudo bem, só descansem por hoje." Ele saiu do quarto, fechando a porta com cuidado, e ficou parado no corredor, as mãos nos bolsos,
o coração em frangalhos. Ele precisava de respostas, mas como abordar uma mulher que parecia carregar o peso de uma década de dor? E aqueles olhos de Lívia, ele não conseguia afastar a imagem deles. Eram os mesmos olhos que ele via no espelho todos os dias, os mesmos olhos de sua mãe, que morrera quando ele era adolescente. A possibilidade o aterrorizava e, ao mesmo tempo, acendia uma faísca de algo que ele não sentia há anos: esperança. Naquela noite, Fernando não dormiu. Ele se trancou em seu escritório, uma sala envidraçada com vista para a cidade que ele dominava. Abriu uma garrafa de uísque, mas o copo permaneceu intocado sobre a mesa. Em vez disso, ele pegou um velho álbum de fotos que guardava em uma gaveta trancada, algo que não abria há anos. As páginas amareladas contavam a história de sua juventude em São Lourenço. Ele, magro e desajeitado, sorrindo ao lado de amigos, pescando no rio, e ali, em várias fotos, estava ela, Daisy, Margarida. Os cabelos longos, o sorriso que parecia iluminar o mundo. Em uma das fotos, eles estavam de mãos dadas, sentados na grama, com um campo de margaridas ao fundo. Ele se lembrou do dia em que tirou aquela foto, do jeito como ela ria e dizia: "Você vai ter que me aguentar para sempre, Nandinho." Ele prometera que sim, prometera voltar, prometer um futuro que nunca entregou. A culpa o engoliu como uma onda. Ele deixara São Lourenço aos 25 anos, com uma bolsa de estudos para administração em São Paulo e um sonho de escapar da pobreza que o sufocava. Margarida, então com 20 anos, ficara para trás, acreditando nas promessas dele. "Eu volto, Daisy", ele dissera, segurando seu rosto entre as mãos, beijando-a com a certeza de um amor que parecia indestrutível. Mas a cidade grande o engoliu. As noites de estudo, os estágios exaustivos, as portas que se abriram para um mundo de ambição e poder, tudo isso o afastou dela. As cartas que ela mandava, cheias de saudade, começaram a parecer um peso, um lembrete de um passado que ele queria deixar para trás. Ele parou de responder e, com o tempo, parou de pensar nela. Ou, pelo menos, tentou. Agora ela estava ali, sob seu teto, com uma criança que poderia ser. Ele não conseguia completar o pensamento. Fechou o álbum com força, como se pudesse selar o passado de volta ao esquecimento. Mas o passado não se deixa enterrar tão facilmente. Na manhã seguinte, Fernando foi acordado pelo som de risadas. Ele seguiu o som até a cozinha, onde encontrou Lívia sentada em uma cadeira alta, rindo enquanto Margarida tentava limpar uma mancha de geleia de seu rosto. "Para, mamãe, tá fazendo cócegas", dizia a menina entre risos. Margarida ria também, um som leve, mas carregado de um amor que transcendia qualquer dificuldade. Fernando ficou parado na porta, hipnotizado pela cena. Era tão diferente do silêncio opressivo de sua vida, tão cheio de vida. "Bom dia", disse ele, hesitante, entrando na cozinha. Margarida parou, o sorriso desvanecendo, e Lívia o olhou com curiosidade. "Oi, tio", disse ela com a boca cheia de pão. "Você mora num castelo?" Fernando riu, um riso genuíno que o pegou desprevenido. "Não é bem um castelo, mas é grande demais para mim sozinho", respondeu sentando-se à mesa. "Você gosta de castelos, Lívia?" "Gosto, mas tem que ter um dragão", disse ela, os olhos brilhando. "Um dragão bonzinho, que sopra, bolhas em vez de fogo." Margarida observava a interação, tensa, mas sem intervir. Fernando percebeu e tentou incluir ela na conversa. "E você, Margarida, gostava de castelos quando era criança?" Ela hesitou, como se a pergunta fosse uma armadilha. "Eu gostava mais do Rio", disse finalmente. "Tinha um em São Lourenço, onde eu passava horas. Era tranquilo." A menção ao Rio foi como uma flecha no peito de Fernando. Ele se lembrou das tardes que passaram juntos lá, jogando pedras na água, sonhando com uma casa pequena, mas cheia de amor. Ele quis dizer algo, mas o olhar dela o fez recuar. Ela não estava pronta para desenterrar o passado. Ainda não. O café da manhã foi interrompido pelo som do interfone. Era Clara, a governanta de Fernando,
Uma mulher de meia idade com uma eficiência quase militar. Ela entrou na cozinha, os olhos arregalados ao ver Margarida e Lívia. Senhor Albuquerque, eu não sabia que tínhamos hóspedes, disse, a voz carregada de uma surpresa que beirava a desaprovação. São minhas convidadas, respondeu Fernando com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Margarida e Lívia vão ficar aqui por um tempo. Certifique-se de que elas tenham tudo o que precisam. Clara ergueu uma sobrancelha, mas assentiu. Como quiser, senhor. Seu tom, porém, deixava claro que ela não aprovava a presença daquelas intrusas. Margarida percebeu e se encolheu ligeiramente, o orgulho ferido. Quando Clara saiu, Margarida se levantou, limpando as mãos no avental improvisado que pegara na cozinha. Obrigada pelo café, mas nós vamos embora agora, disse ela, começando a reunir as poucas coisas que trouxera. Por favor, Margarida, disse Fernando, levantando-se também. Fiquem mais um dia, só até você se organizar. Não é seguro voltar para a rua com ela assim. Ele apontou para Lívia, que agora desenhava em um pedaço de papel que encontrara na mesa. Margarida olhou para a filha, e a determinação em seu rosto vacilou. Um dia, disse, relutante, mas só isso. Fernando assentiu, mas sua mente já trabalhava freneticamente. Ele precisava de tempo para confirmar suas suspeitas, para entender como Margarida chegara àquele ponto e, acima de tudo, para descobrir se Lívia era realmente sua filha. Ele pegou o celular e enviou uma mensagem para seu advogado de confiança, pedindo uma investigação discreta sobre Margarida, seus últimos anos, seus passos desde São Lourenço. Ele precisava de respostas, e rápido. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Margarida sentou-se ao lado de Lívia, que agora dormia novamente, exausta após o café da manhã. Ela olhou para a filha, acariciando seus cabelos, e sussurrou. Eu não sei quem ele é, meu amor, mas ele não vai nos machucar. Não vou deixar. Mas no fundo, uma dúvida começava a crescer. Havia algo no jeito como Fernando a olhava, algo na forma como ele falava com Lívia, que a fazia sentir que ele não era apenas um estranho. E essa possibilidade a assustava mais do que qualquer rua escura. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas de linho da cobertura de Fernando Albuquerque, lançando sombras suaves no chão de madeira polida. O silêncio da casa era quebrado apenas pelo som distante de Lívia, que brincava com um conjunto de blocos coloridos no quarto de hóspedes, rindo enquanto construía uma torre que desmoronava repetidamente. Fernando, sentado em seu escritório, segurava um relatório preliminar enviado por seu advogado, Eduardo. As poucas linhas no e-mail eram como dinamite. Margarida Soares, 32 anos, nascida em São Lourenço, Minas Gerais. Últimos registros indicam uma série de empregos temporários em São Paulo, principalmente como faxineira e costureira. Despejada de um quarto alugado no Brás há 3 dias. Filha, Lívia Soares, 4 anos, sem pai registrado. A última frase fez o coração de Fernando parar. Sem pai registrado. Ele fechou o laptop com força, como se pudesse selar a verdade que ameaçava explodir. Ele se levantou e caminhou até a sala de estar, onde Margarida arrumava as poucas roupas que trouxera em uma bolsa surrada. Ela estava decidida a partir, mas cada vez que olhava para Lívia, brincando com uma alegria que não via há semanas, hesitava. Fernando parou na porta, observando-a. O jeito como ela dobrava uma blusinha infantil com cuidado, como se fosse uma relíquia, trouxe de volta memórias de Daisy, a garota que transformava gestos simples em poesia. Ele precisava falar, precisava saber, mas o medo de abrir aquela porta o paralisava. Lívia parece feliz aqui, disse. Ele, tentando soar casual, apontando para a menina que agora tentava equilibrar um bloco em forma de estrela no topo da torre. Margarida olhou para a filha, um sorriso triste curvando seus lábios. Ela é assim. Faz castelos com qualquer coisa, até com migalhas.
A voz dela era suave, mas carregada de uma melancolia que cortou Fernando como uma faca. Ele se aproximou hesitante. Margarida, posso te perguntar uma coisa? Ela ficou tensa, as mãos parando sobre a bolsa. Depende do que é. Respondeu sem encará-lo. Fernando respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. O pai da Lívia, ele está por aí? Quer dizer, ele ajuda vocês? A pergunta saiu desajeitada e ele imediatamente se arrependeu do tom. Margarida ergueu os olhos e o que ele viu ali não era raiva, mas uma dor tão profunda que parecia engolir a luz ao redor. Ele não existe para nós, disse ela, a voz fria, cortante. Sumiu antes mesmo de saber que ela existia. E eu prefiro assim. Lívia não precisa de alguém que não quis estar aqui. Ela voltou a dobrar as roupas, os movimentos bruscos, como se estivesse tentando esmagar a memória que a pergunta evocara. Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. Sumiu antes mesmo de saber. As palavras ecoavam, misturando-se com a culpa que ele carregava há 12 anos. Ele queria contar, queria confessar que ele era o homem que a abandonara, mas a coragem lhe escapava. Em vez disso, mudou de assunto, tentando aliviar a tensão. Você já pensou em voltar a desenhar? Lembro que você era boa nisso lá em São Lourenço. Ele se arrependeu no instante em que as palavras saíram. Margarida congelou, a blusa caindo de suas mãos. Como você sabe que eu desenhava? Perguntou, a voz um sussurro carregado de desconfiança. Seus olhos o perfuraram, procurando, analisando. Pela primeira vez, ela realmente o olhou, não como um estranho rico, mas como alguém que poderia ser mais. O coração de Fernando disparou. Ele havia cometido um erro, deixado escapar um detalhe que só alguém do passado saberia. Eu só imaginei, gaguejou ele tentando consertar. Você parece o tipo de pessoa criativa, sabe? Por causa da Lívia, ela é tão imaginativa. A mentira soou frágil, mas Margarida não insistiu. Ela apenas balançou a cabeça como se quisesse afastar um pensamento incômodo e voltou à bolsa. Naquele momento, Clara, a governanta, entrou na sala, carregando uma bandeja com suco e biscoitos para Lívia. Seu olhar passou por Margarida com uma frieza calculada, e ela depositou a bandeja na mesa com um gesto que parecia mais uma acusação do que uma oferta. Para a menina, disse, seca, antes de se virar para Fernando. Senhor, o conselho da empresa ligou. Querem confirmar sua presença na reunião de amanhã. Disseram que é urgente. Fernando fez um gesto impaciente. Diga que estou ocupado. Não vou a reuniões até resolver isso. Ele apontou vagamente para Margarida e Lívia, mas o gesto era mais um reflexo de sua confusão interna. Clara ergueu uma sobrancelha, claramente desaprovando, mas assentiu e saiu. Margarida, que observava a interação, apertou os lábios. Você não precisa mudar sua vida por nossa causa, disse ela, a voz firme. Já abusamos demais. Não é abuso, retrucou Fernando com mais emoção do que pretendia. Você não entende, Margarida. Eu quero ajudar. Eu preciso. Ele parou, percebendo que estava se expondo demais. Margarida o encarou confusa, mas antes que pudesse responder, Lívia correu até eles, segurando um desenho rabiscado em um pedaço de papel. Olha, tio, fiz um dragão, exclamou ela, mostrando um desenho desajeitado, mas cheio de cores vibrantes. Fernando se abaixou, pegando o papel com cuidado, como se fosse uma obra-prima. É o dragão mais incrível que já vi, disse ele sorrindo. Ele sopra bolhas, né? Lívia riu, balançando a cabeça. Não, esse sopra arco-íris. Ela apontou para as linhas coloridas que saíam da boca do dragão. Fernando riu também, e por um momento o peso da culpa e do passado se dissipou, substituído por uma leveza que ele não sentia há anos. Margarida observava, e algo em seu rosto mudou. Um brilho de curiosidade, talvez, ou uma lembrança que ela não queria admitir.
Naquela tarde, Fernando levou Lívia para o terraço da cobertura, onde havia um pequeno jardim suspenso. Ele queria dar a Margarida um momento de descanso, mas também precisava de tempo para se aproximar da menina, para procurar respostas nos pequenos gestos dela. Enquanto Lívia corria entre as plantas, apontando para borboletas imaginárias, Fernando a seguia, fazendo perguntas bobas. "Você já viu um arco-íris de verdade?" perguntou, sentando-se em um banco de pedra. "Já, no rio, lá onde a mamãe me levava quando eu era pequena", respondeu Lívia, pulando de um lado para o outro. Ela disse que arco-íris são promessas do céu, mas às vezes o céu esquece. As palavras da menina foram como um soco. Fernando olhou para ela, os olhos arregalados. "Promessas do céu", repetiu, quase para si mesmo. Ele se lembrou de Daisy, anos atrás, dizendo algo parecido enquanto eles olhavam o rio em São Lourenço. "Arco-íris são promessas, Nandinho, e eu sei que você vai cumprir as suas." Ele havia prometido voltar, casar com ela, construir uma vida juntos, e falhara. Naquela noite, enquanto Margarida colocava Lívia para dormir, Fernando ficou no terraço, olhando para a cidade que ele conquistara. O relatório do advogado ainda queimava em sua mente. Ele precisava saber mais, precisava confirmar se Lívia era sua filha, mas acima de tudo, precisava entender como Margarida chegara àquele ponto de desespero. Ele enviou outra mensagem para Eduardo. "Aprofunde a investigação. Quero saber tudo sobre os últimos 12 anos dela. Empregos, endereços, qualquer coisa. E seja rápido." Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Margarida cantava uma canção de ninar para Lívia, a voz suave ecoando no silêncio. Mas sua mente estava em outro lugar. O jeito como Fernando falara do desenho, a familiaridade em seus olhos, a insistência em ajudá-las, algo não fazia sentido. Ela fechou os olhos, tentando afastar a memória de um rapaz magro, de cabelos bagunçados, que a chamava de Daisy e prometia o mundo. Não podia ser ele. Aquele Fernando morrera no dia em que partiu para São Paulo, deixando-a com um coração partido e, semanas depois, a notícia de uma gravidez que mudou tudo. Mas e se? A dúvida a consumia, e com ela vinha o medo. Medo de que aquele homem, com todo o seu poder e riqueza, pudesse tirar Lívia dela. Ela apertou a mão da filha, adormecida, e sussurrou: "Ninguém vai te levar de mim, meu amor. Ninguém." Mas no fundo, ela sabia que a verdade estava vindo e que quando chegasse, nada seria como antes. A luz do meio-dia inundava a cobertura de Fernando Albuquerque, destacando cada detalhe do luxo que o cercava. Os quadros minimalistas nas paredes, o brilho do chão de mármore, o horizonte de São Paulo esticando-se além das janelas panorâmicas. Mas para Fernando, o mundo parecia reduzido a um único ponto: Lívia, que corria pelo terraço com um giz colorido nas mãos, desenhando arco-íris tortos no chão de pedra. Cada traço dela era uma lembrança viva de sua própria infância em São Lourenço, de tardes em que ele e Daisy rabiscavam sonhos no barro seco às margens do rio. Margarida, sentada em um banco próximo, observava a filha com um misto de amor e preocupação, os braços cruzados como uma armadura contra o mundo. Fernando, de pé ao lado da porta de vidro que separava o terraço da sala, tentava reunir coragem. O relatório completo do advogado chegara naquela manhã, e as páginas que ele lera em segredo na privacidade de seu escritório eram uma cronologia de dor. Margarida passara os últimos 12 anos em uma luta incessante. Empregos precários, quartos alugados em pensões baratas, hospitais públicos lotados onde ela aguardava horas para tratar as febres de Lívia. O relatório mencionava um período especialmente sombrio, 3 anos antes, quando Lívia ficara internada
por uma infecção respiratória grave. Margarida trabalhara dia e noite como faxineira em um shopping para pagar as contas médicas, mesmo sem seguro ou apoio. Não havia menção à família, amigos ou qualquer rede de suporte. Ela era uma mulher sozinha contra o mundo, e a força disso o esmagava. Ele olhou para ela agora, o rosto marcado pelo cansaço, mas ainda com traços da garota que ele amara. Precisava falar, precisava confessar, mas cada tentativa parecia um passo em direção a um abismo. E se ela o odiasse? E se ela fugisse com Lívia, levando embora a chance de ele ser o pai que nunca foi? O medo o paralisava, mas o som da risada de Lívia o trouxe de volta. Ele precisava tentar. Margarida, chamou ele, caminhando até o banco onde ela estava. Posso me sentar? Ela olhou para ele hesitante, mas assentiu. Fernando sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Eu estava pensando, Lívia parece gostar de desenhar. Talvez eu possa arrumar um caderno novo para ela, com lápis de cor, tintas, essas coisas. O que acha? Margarida franziu a testa, o olhar desconfiado. Você não precisa fazer isso, disse, a voz firme. Já fez o bastante. Não quero que ela se acostume com coisas que não vamos ter quando sairmos daqui. As palavras foram um golpe, mas Fernando insistiu. Não é sobre acostumar, é sobre dar a ela algo que a faça sorrir. Você disse que ela faz mágica com pouco. Imagine o que ela faria com um pouco mais. Ele sorriu tentando aliviar a tensão e apontou para Lívia, que agora desenhava uma nuvem com olhos e um sorriso. Olha para ela, é uma artista como a mãe. Margarida ficou rígida, os olhos estreitando. Você fala como se me conhecesse, disse, a voz baixa, mas carregada de suspeita. Por que faz isso? Por que tá tão interessado em nós? Não é só caridade, tem algo que você não tá dizendo. Fernando sentiu o coração acelerar. Era agora ou nunca. Ele respirou fundo, as mãos tremendo ligeiramente. Margarida, eu não sei como dizer isso, mas acho que você já desconfia. Eu não sou um estranho, não para você. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos dela, procurando qualquer sinal de reconhecimento. Eu sou o Fernando, o Nandinho, de São Lourenço. O mundo pareceu parar. Margarida ficou pálida, os olhos arregalados, como se tivesse sido atingida por um raio. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. As mãos, que seguravam a borda do banco, começaram a tremer. Não, sussurrou ela, finalmente a voz quebrada. Não pode ser. Você morreu para mim. Você foi embora e nunca olhou para trás. Eu sei, disse Fernando, a voz embargada. Eu sei que te abandonei, Daisy. Eu sei que quebrei todas as promessas que fiz, mas eu nunca te esqueci. E agora você tá aqui. E a Lívia... Ele olhou para a menina, que brincava alheia à tempestade entre os adultos. Eu preciso saber, Margarida. A Lívia, ela é minha filha? A pergunta caiu como uma bomba. Margarida se levantou, os olhos faiscando de raiva e dor. Como você ousa? Sibilou ela, mantendo a voz baixa para não assustar Lívia. Você acha que pode aparecer depois de 12 anos com seu dinheiro e sua vida perfeita e fazer essa pergunta? Você não tem direito, Fernando. Não tem direito nenhum sobre ela. Eu não sabia, Margarida, retrucou ele, levantando-se também, a voz carregada de desespero. Eu não sabia que você estava grávida. Eu fui um covarde, sim, mas eu juro, se eu soubesse... Ele parou, as palavras engasgadas. Eu vi os olhos dela. São iguais aos meus. Eu sinto isso no meu coração. Por favor, me diz a verdade. Margarida virou o rosto, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela abraçou os próprios braços, como se tentasse se proteger de um frio que não estava no ar. Por um longo momento, ela não disse nada. Apenas olhou para Lívia, que agora corria atrás de uma borboleta imaginária. Finalmente ela falou. A voz, um sussurro rouco. Ela é sua filha, Fernando. Eu descobri que estava grávida 1 mês depois que você foi embora. Tentei te encontrar, escrevi cartas, liguei pro...
número que você deixou, mas você sumiu. Minha família me virou as costas. Eu criei ela sozinha, cada dia, cada noite, com o pouco que eu tinha. E agora você acha que pode voltar e ser o pai dela? A confirmação foi um soco no estômago. Fernando cambaleou, apoiando-se no banco. Sua filha. Lívia era sua filha. A culpa que ele carregava há anos se transformou em algo maior, mais pesado, um oceano de arrependimento que ameaçava afogá-lo. Eu não sabia, repetiu ele, a voz quase inaudível. Juro, Daisy, eu não sabia, mas agora que sei, eu quero fazer o certo, por você, por ela. Fazer o certo? Margarida riu, uma risada amarga, sem humor. Você acha que pode consertar 12 anos com dinheiro? Com um quarto chique e lápis de cor? Eu não quero seu dinheiro, Fernando. Eu quero que você sinta o que eu senti. A solidão, o medo, a luta para botar comida na mesa para sua filha enquanto você construía esse império. Antes que Fernando pudesse responder, Lívia correu até eles, segurando um giz vermelho. Mamãe, tio, olha, fiz um coração. Ela apontou para o desenho no chão, um coração torto, mas cheio de cor. Margarida se abaixou, forçando um sorriso, e abraçou a filha. É lindo, meu amor, disse, a voz embargada. Fernando observava, sentindo-se um estranho em sua própria história. Ele queria abraçá-las, queria fazer parte daquele coração, mas sabia que o caminho até lá seria longo. Naquela noite, Margarida não saiu como prometera. A confissão de Fernando mudara algo entre eles. Não para melhor, mas para algo mais real, mais cru. Ela ficou, mas manteve a distância, tratando-o com uma frieza que escondia a tempestade em seu coração. Fernando, por sua vez, passou a noite no escritório, olhando para uma foto antiga de Daisy que encontrara no álbum. Ele precisava encontrar uma maneira de provar que não era mais o homem que a abandonara, que podia ser o pai que Lívia merecia. Mas como? A resposta veio na manhã seguinte, quando ele recebeu outra ligação do advogado. Havia algo novo no relatório, algo que mudaria tudo. Amanhã, na cobertura de Fernando Albuquerque, amanheceu com um silêncio que parecia gritar. O sol entrava pelas janelas, mas a luz não conseguia aquecer a frieza que se instalara entre ele e Margarida desde a confissão da noite anterior. Lívia, alheia ao peso das palavras trocadas, brincava no terraço, perseguindo uma bola colorida que quicava entre as plantas do jardim suspenso. Fernando, sentado em seu escritório, segurava o celular com força, os olhos fixos na mensagem do advogado Eduardo. Descobrimos algo importante sobre Margarida Soares. Reunião urgente hoje, às 14 horas. Não posso explicar por telefone. Cada palavra era uma nova pedra em seu peito, somando-se ao peso da culpa que já o sufocava. Ele olhou pela janela de vidro, observando Margarida, que agora se abaixava para ajudar Lívia a amarrar o cadarço de um tênis velho, mas limpo. A cena era de uma simplicidade dolorosa. Uma mãe e sua filha, unidas por um amor que resistira a anos de adversidade. Fernando queria se aproximar, mas a raiva nos olhos de Margarida na noite anterior o mantinha preso, como se houvesse uma parede invisível entre eles. Ele sabia que a verdade sobre Lívia ser sua filha era apenas o começo. Havia mais, algo que o advogado descobrira, e ele temia o que viria a seguir. No terraço, Margarida tentava manter a normalidade para Lívia, mas sua mente era um caos. A revelação de que Fernando era o Nandinho de seu passado a deixara em pedaços. Durante 12 anos, ela o odiara, o culpara por cada noite sem dormir, por cada prato vazio, por cada lágrima que enxugara sozinha. Mas agora, vendo-o ali, tão diferente do rapaz que conhecera, com um olhar que misturava culpa e desespero, ela sentia algo novo. Uma rachadura em sua armadura de ressentimento, e isso a assustava. Ela não queria perdoá-lo, não queria sentir nada além de raiva.
mas quando ele brincava com Lívia, quando se abaixava para ouvir suas histórias de dragões e arco-íris, ela via flashes do homem que amara e isso a desarmava. Lívia, cuidado para não sujar a roupa, disse Margarida, tentando se concentrar na filha. A menina riu, ignorando o aviso, e correu para pegar a bola que rolara para baixo de um vaso. Margarida suspirou, sentando-se no banco de pedra. Foi então que Fernando apareceu na porta do terraço, hesitante, como um menino esperando permissão para entrar. "Posso?" perguntou ele, apontando para o banco. Margarida assentiu, relutante, e ele se sentou, mantendo uma distância respeitosa. Por um momento, ficaram em silêncio, ouvindo o som da risada de Lívia, misturado ao canto dos pássaros que visitavam o jardim. "Eu sei que você não quer ouvir isso", começou Fernando, a voz baixa. "Mas eu preciso dizer, eu não vou forçar nada, Margarida. Não vou tentar comprar você ou a Lívia com dinheiro. Só quero uma chance de fazer as coisas direito, por ela e por você." Margarida riu, um som amargo que cortou o ar. "Fazer as coisas direito? Fernando, você não entende. Eu passei 12 anos lutando sozinha, enquanto você construía esse império." Ela gesticulou para a cobertura. "Eu estava lavando pratos, costurando roupas, implorando por trocados para comprar remédio para ela. Você acha que pode aparecer agora e apagar tudo isso?" "Não", disse ele, os olhos fixos no chão. "Eu sei que não posso apagar o passado, mas posso mudar o futuro. Eu quero ser o pai que ela merece e quero ajudar você, não com dinheiro, mas com o que eu puder oferecer. Tempo, apoio, qualquer coisa." Antes que Margarida pudesse responder, Lívia correu até eles, a bola nas mãos. "Tio, joga comigo!" exclamou, os olhos brilhando. Fernando sorriu, pegando a bola, e se levantou, jogando-a suavemente para a menina. Eles começaram um jogo improvisado, com Lívia rindo cada vez que Fernando fingia tropeçar ou errar o passe. Margarida observava, e contra sua vontade, um sorriso tímido escapou de seus lábios. Havia algo naquele momento. A risada de Lívia, o jeito desajeitado de Fernando tentando ser leve, que a fazia lembrar do rapaz que a fazia rir à beira do rio, anos atrás. Mas a lembrança trouxe dor, não conforto. O momento foi interrompido pelo som do interfone. Clara, a governanta, apareceu na porta do terraço, o rosto uma máscara de desaprovação. "Senhor Albuquerque, seu advogado está aqui. Disse que é urgente." Ela lançou um olhar rápido para Margarida, como se a culpasse pela interrupção, e voltou para dentro. Fernando olhou para Margarida, hesitante. "Eu preciso resolver isso, mas volto logo, tá? Fiquem à vontade." Ele se abaixou para Lívia, bagunçando seus cabelos. "Não deixa sua mãe ganhar no jogo de bola, hein, campeã?" Lívia riu, e Fernando entrou, o coração disparado. Na sala de reuniões privativa da cobertura, Eduardo, um homem de meia idade com óculos de armação fina, esperava com uma pasta grossa na mão. "Fernando, o que descobrimos é complicado", começou ele, sem rodeios. Margarida Soares passou por coisas que ninguém deveria passar. Mas o que mais me preocupa é como ela chegou à situação atual. Há 6 meses, ela tinha um emprego estável numa pequena fábrica de roupas no Brás, a Moda Simples. Era um trabalho decente, com carteira assinada, mas a fábrica foi comprada por um grupo maior, a Têxtil Aurora, que fez uma reestruturação agressiva. Demitiram todos os funcionários com menos de 1 ano de contrato, incluindo Margarida. Foi isso que a colocou na rua. Fernando sentiu um frio na espinha. "Têxtil Aurora", repetiu, a voz rouca. "Quem é o dono?" Eduardo hesitou, abrindo a pasta e deslizando um documento sobre a mesa. "A Têxtil Aurora faz parte de um conglomerado, o Grupo Horizonte. E o Grupo Horizonte, bem, é uma subsidiária da Albuquerque Investimentos." Ele olhou para Fernando, a expressão grave. "Você é o dono, Fernando, indiretamente, mas é sua empresa." O mundo de Fernando desmoronou.
Ele olhou para o organograma no documento, o nome Albuquerque Investimentos destacado no topo, como uma sentença de culpa. Ele não apenas abandonara Margarida 12 anos atrás. Suas decisões, suas aprovações em reuniões distantes haviam destruído a última chance dela de estabilidade. A fome de Lívia, o desespero de Margarida, a cena no restaurante, tudo isso era, de alguma forma, obra dele. Eu não sabia, murmurou ele, as mãos tremendo. Eu assino dezenas de relatórios, aprovo aquisições, reestruturações. Eu não sabia que ela trabalhava lá. Eduardo assentiu, compreensivo, mas firme. Eu sei, mas agora você sabe. E tem mais uma coisa. Ele hesitou como se temesse a reação de Fernando. Quando Margarida foi demitida, ela tentou processar a empresa por demissão injusta. O caso foi arquivado rapidamente. Parece que o advogado da Têxtil Aurora usou táticas agressivas para silenciar a ação. Ela não tinha recursos para continuar lutando. Fernando sentiu a raiva crescer, misturada à culpa. Quem foi o advogado? Quero o nome. Eduardo folheou a pasta. Rafael Mendes. Ele ainda trabalha para o Grupo Horizonte. Eu quero ele fora, disse Fernando, a voz fria. E quero que a demissão de Margarida seja revisada. Indemnização total, retroativa, tudo o que ela teria direito. Faça isso agora. Eduardo assentiu, mas antes de sair, olhou para Fernando com uma expressão preocupada. Você precisa ter cuidado, Fernando. Se ela descobrir que foi sua empresa que a demitiu, isso pode complicar as coisas. Ela já está ferida. Isso pode ser o golpe final. Quando Eduardo saiu, Fernando ficou sozinho na sala. O peso da revelação o esmagando. Ele olhou pela janela, vendo Margarida e Lívia no terraço, agora desenhando juntas no chão. A risada de Lívia era como um farol em meio à tempestade, mas a culpa o puxava para o fundo. Ele era o arquiteto da dor delas, mesmo sem saber. Como poderia confessar isso? Como poderia pedir perdão por algo tão grande? Naquela noite, enquanto Margarida colocava Lívia para dormir, Fernando decidiu que não podia contar a verdade. Ainda não. Ele precisava consertar o que podia, começando pela indenização. Mas mais do que isso, ele precisava mostrar a Margarida que não era mais o homem que a abandonara. Ele precisava ser o pai que Lívia merecia. E talvez, quem sabe, reconquistar o coração da mulher que nunca deixara de amar. O crepúsculo tingia o céu de São Paulo com tons de violeta, e na cobertura de Fernando Albuquerque, o ar parecia carregado de eletricidade estática, como se uma tempestade emocional estivesse prestes a eclodir. Fernando, sentado no sofá da sala de estar, observava Lívia brincar com um conjunto de aquarelas que ele comprara naquela manhã. A menina, com os dedinhos manchados de azul e amarelo, pintava uma casa com um sol sorridente no topo, cantarolando uma melodia inventada. Margarida, por outro lado, mantinha-se distante, organizando uma pequena pilha de roupas no canto da sala, um lembrete constante de sua intenção de partir. Desde a confissão de Fernando, 2 dias atrás, ela se tornara um espectro na casa. Presente, mas intocável, como se qualquer proximidade pudesse reabrir feridas antigas. A revelação do relatório ainda queimava na mente de Fernando. Ele era o responsável, mesmo que indiretamente, pela ruína recente de Margarida. Cada detalhe do documento, a demissão arbitrária, a tentativa frustrada de processo, a luta solitária dela, era uma faca que se cravava mais fundo em sua culpa. Ele queria contar, queria confessar que sua empresa, sua busca cega por lucros, havia destruído a estabilidade dela. Mas o medo de perdê-la novamente o paralisava. Como poderia ela confiar nele, sabendo que ele era o monstro por trás de sua dor? Lívia, cuidado para não sujar o tapete, disse Margarida, a voz suave, mas firme, enquanto ajeitava uma blusa dobrada. Lívia olhou para a mãe, rindo. Mas o tapete é tão chato, mamãe. Ele precisa de um arco-íris.
A menina mergulhou o pincel na tinta vermelha e fez um gesto exagerado como se fosse pintar o ar. Fernando riu, um som que aliviou momentaneamente a tensão em seu peito. Ela tem razão, disse ele, tentando se inserir na conversa. Esse tapete é meio sem graça. Que tal a gente pintar um arco-íris gigante nele? Ou pelo menos no papel. Ele pegou uma folha em branco e se sentou no chão ao lado de Lívia, pegando um pincel. Me ensina a fazer um sol sorridente como o seu. Lívia riu, encantada, e começou a guiá-lo, apontando onde colocar cada cor. O sol precisa de olhos grandes, tio, para ver tudo, disse ela, com uma seriedade cômica. Fernando seguiu as instruções, desenhando um sol desajeitado que mais parecia uma abóbora sorridente. Tá horrível, exclamou Lívia, caindo na gargalhada. Parece um queijo derretido. Margarida, apesar de si mesma, deixou escapar um sorriso. Ver Lívia tão à vontade com Fernando era uma faca de 2 gumes. Aquecia seu coração, mas também a aterrorizava. Ela sabia que a filha estava começando a gostar dele, a confiar nele. E isso a fazia sentir que estava perdendo o controle. E se ele decidisse reivindicar Lívia? E se usasse seu dinheiro e poder para tirá-la dela? O pensamento a fazia querer fugir, mas cada risada de Lívia a ancorava àquela casa. Fernando, percebendo o olhar dela, decidiu arriscar. Margarida, posso te falar uma coisa? Perguntou, mantendo a voz baixa para não interromper Lívia, que agora pintava um dragão ao lado do sol. Margarida hesitou, mas assentiu, cruzando os braços como uma barreira. Ele se levantou, aproximando-se dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Eu sei que você não confia em mim e não te culpo, mas quero que saiba que estou tentando. Não com dinheiro, não com coisas. Estou tentando ser alguém que você e a Lívia podem contar. Eu sei que errei, Daisy, mas quero consertar isso, nem que leve o resto da minha vida. O uso do apelido Daisy foi como uma faísca. Margarida fechou os olhos por um instante, como se tentasse bloquear a enxurrada de memórias. Não me chama assim, disse ela, a voz tremendo. Daisy morreu no dia em que você foi embora, Fernando. Eu sou Margarida agora, a mulher que teve que aprender a sobreviver sem você. E eu não preciso de promessas, já ouvi muitas. Antes que Fernando pudesse responder, Clara entrou na sala, carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Seu olhar passou por Margarida com a mesma frieza de sempre, mas dessa vez havia algo mais, uma hostilidade mal disfarçada. Senhor Albuquerque trouxe algo para a menina, disse ela, depositando a bandeja na mesa com um gesto brusco. E o conselho da empresa ligou novamente. Eles estão insistindo na sua presença amanhã. Disseram que é sobre a fusão com a Têxtil Aurora. O nome da empresa caiu como um trovão. Margarida virou-se para Fernando, os olhos arregalados, a expressão uma mistura de choque e desconfiança. Têxtil Aurora? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Você tem alguma coisa a ver com essa empresa? Fernando sentiu o sangue gelar. Ele não estava preparado para isso, não agora. É uma das empresas do meu grupo, admitiu a voz hesitante. Mas eu não cuido diretamente dela. São os diretores que... Você é o dono? Cortou Margarida, a voz subindo, carregada de uma raiva que parecia vir de um lugar profundo. Foi a sua empresa que me demitiu, Fernando, que me jogou na rua com a Lívia, que acabou com o pouco que eu tinha. Ela deu um passo à frente, os olhos faiscando. Responde! Lívia, sentindo a tensão, parou de pintar e olhou para a mãe, confusa. Mamãe, o que aconteceu? Perguntou, a voz pequena. Margarida se abaixou rapidamente, forçando um sorriso. Nada, meu amor, só conversa de adulto. Continua desenhando, tá? Ela beijou a testa da filha, mas quando se levantou, o olhar que lançou para Fernando era puro veneno. Margarida, eu não sabia, disse ele desesperado. Eu juro, eu não sabia que você trabalhava lá. Eu assino papéis, aprovo decisões, mas não vejo os nomes, as pessoas. Quando descobri, mandei meu advogado corrigir isso.
Você vai receber uma indenização. Tudo o que perdeu, indenização. Margarida riu. Um som seco, cortante. Você acha que dinheiro conserta o que eu passei? As noites que a Lívia chorou de fome porque eu não tinha um centavo? As vezes que eu implorei por um emprego, por um prato de comida, enquanto você vivia aqui, nesse palácio? Ela gesticulou para a sala, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não é só o cara que me abandonou, Fernando. Você é o cara que destruiu minha vida 2 vezes. Fernando ficou parado, as palavras dela cortando mais fundo do que qualquer coisa que já ouvira. Ele queria se defender, mas não havia defesa. Ele era culpado, mesmo que sem intenção. Eu não sabia, repetiu, a voz quebrada. Mas agora sei, e vou fazer tudo o que puder para consertar isso. Não por mim, mas por você e pela Lívia. Margarida enxugou as lágrimas, respirando fundo. Eu não quero nada seu, Fernando. Nada além de deixar a gente em paz. Ela se virou para Lívia, que agora olhava para eles com olhos assustados. Vamos, meu amor. Hora de arrumar as coisas. Não? Por favor, disse Fernando, avançando um passo. Não vão embora, não assim. A Lívia precisa de um lugar seguro, de médicos, de escola. Eu sei que você me odeia e tem todo o direito, mas não tira isso dela. Margarida parou, as mãos tremendo enquanto segurava a bolsa. Ela olhou para Lívia, que agora abraçava a perna dela, confusa. Mamãe, a gente vai embora do castelo? Perguntou a menina, a voz trêmula. Foi o suficiente para quebrar Margarida. Ela caiu de joelhos, abraçando Lívia, as lágrimas caindo livremente. Não, meu amor, sussurrou. A gente fica por você. Ela olhou para Fernando, os olhos ainda cheios de raiva, mas também de uma rendição relutante. Mas isso não significa que eu perdoo você. Não significa que somos uma família. Fernando assentiu, o coração apertado. Eu sei, mas vou provar que posso ser diferente. Não pelo que fui, mas pelo que posso ser agora. Ele se abaixou, ficando na altura de Lívia. E você, pequena, quer me ajudar a pintar um dragão que sopra. Arco-íris de verdade amanhã? Lívia sorriu, tímida, e assentiu. Tá bom, tio, mas tem que ser bem colorido. Fernando riu, mesmo com o peso no peito, e olhou para Margarida, que desviou o olhar. A primeira ponte entre eles fora construída, frágil, mas real. Mas o abismo ainda era profundo, e a verdade completa, a extensão de sua culpa, ainda estava por vir. A noite caíra sobre a cobertura de Fernando Albuquerque, e as luzes de São Paulo brilhavam como um mar de estrelas distantes, refletidas nas janelas de vidro. O silêncio na casa era interrompido apenas pelo som suave de Lívia dormindo no quarto de hóspedes, o leve ronco de sua respiração ecoando no monitor de bebê que Fernando insistira em instalar. Margarida, sentada na sala de estar, segurava uma xícara de chá que não tocara, os olhos fixos em um ponto distante. A revelação de que a empresa de Fernando era responsável por sua demissão ainda pairava entre eles como uma nuvem tóxica, envenenando cada tentativa de diálogo. Fernando, sentado do outro lado da sala, tentava encontrar palavras que não soassem vazias, mas cada frase parecia inadequada diante da dor que causara. Margarida, começou ele, a voz hesitante. Eu sei que nada do que eu diga agora vai apagar o que aconteceu, mas eu preciso que você saiba que estou tomando providências. O advogado que silenciou seu processo na Têxtil Aurora foi demitido hoje, e a indenização que você deveria ter recebido está sendo preparada. Não é só dinheiro, eu sei, mas é o mínimo que posso fazer. Margarida ergueu os olhos, o rosto uma máscara de cansaço e desconfiança. Você acha que isso conserta alguma coisa, Fernando? Acha que um cheque vai apagar as noites que passei acordada, com medo de não ter o que dar para Lívia no café da manhã? Ou as vezes que ela perguntou por que não tínhamos uma casa como as outras crianças? Ela balançou a cabeça, as lágrimas brilhando, mas contidas. Você não entende. Não é sobre o dinheiro. É sobre a dignidade que me tiraram. Que você tirou.
Fernando baixou a cabeça, as palavras dela cortando como lâminas. Ele queria argumentar, queria dizer que não sabia, que nunca quis machucá-la, mas sabia que isso só soaria como desculpas. Em vez disso, ele se levantou e pegou um caderno de desenhos que Lívia deixara na mesa de centro. Era uma coleção de rabiscos coloridos. Dragões, arco-íris, uma casa com um sol sorridente. Ele folheou as páginas. Cada desenho, um lembrete da luz que Lívia trazia, mesmo em meio à escuridão. Ela é incrível, disse a voz rouca. Você fez um trabalho incrível com ela, Margarida, sozinha. Eu não tenho direito de me intrometer, mas quero ajudar a dar a ela o futuro que ela merece. Margarida olhou para o caderno e, por um instante, sua expressão suavizou. Ela é tudo para mim, disse, quase um sussurro. Tudo o que fiz, cada sacrifício foi por ela, e agora você aparece com todo esse poder, e eu fico com medo, Fernando. Medo de que você queira levá-la, de que use seu dinheiro para tirar ela de mim. Eu nunca faria isso, disse ele, com uma veemência que o surpreendeu. Eu juro, Margarida. Lívia é sua filha, e eu respeito isso. Só quero ser parte da vida dela, se você deixar, e da sua, se você me der uma chance. Margarida riu, um som seco, mas menos amargo do que antes. Uma chance? Você acha que é tão simples assim? Depois de tudo? Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele, como se tentasse enxergar a alma por trás do homem rico. Você não é mais o Nandinho que eu conheci. Aquele rapaz tinha sonhos, não um império. Ele me prometeu um futuro, e eu acreditei. E agora eu não sei quem você é. As palavras foram um golpe, mas Fernando as aceitou. Ele se sentou novamente, mais perto dela agora, mas ainda respeitando o espaço que ela impunha. Eu sei que mudei, a cidade, o dinheiro, o poder, eles me transformaram. Mas quando vi você e a Lívia naquele restaurante, algo em mim quebrou. Eu vi o que realmente importa, Margarida. E estou tentando encontrar aquele rapaz de novo. Por você, pela Lívia. Antes que Margarida pudesse responder, o interfone tocou, quebrando o momento. Clara apareceu, o rosto mais rígido do que o habitual. Senhor Albuquerque, há um homem na portaria. Ele insiste em falar com você. Diz que é sobre a senhorita Margarida. Ela lançou um olhar desconfiado para Margarida, como se a culpa fosse dela. Fernando franziu a testa. Quem é? Perguntou, já se levantando. Ele disse que é Jonas, um ex-colega da Têxtil Aurora. Respondeu Clara. Parece agitado. Margarida ficou pálida, as mãos apertando a xícara com força. Jonas? Murmurou mais para si mesma. O que ele quer comigo? Ela olhou para Fernando, a desconfiança voltando com força. Você mandou alguém atrás de mim de novo? Tá investigando minha vida? Não, disse Fernando, levantando as mãos em defesa. Eu não sei quem é esse cara, mas vou descobrir. Fica aqui, por favor. Ele saiu em direção ao elevador, o coração disparado. Quem era Jonas? E por quê? Aparecera agora, justo quando as coisas estavam tão frágeis. Na portaria, Fernando encontrou um homem de uns 40 anos. Magro, com barba rala e roupas simples, segurando um envelope amassado. Você é o Albuquerque? Perguntou Jonas, a voz carregada de urgência. Eu trabalhei com a Margarida na Têxtil Aurora. Quando soube que ela estava aqui, precisei vir. Ela precisa saber de uma coisa. Fernando cruzou os braços, tentando manter a calma. O que é tão importante que você vem até aqui no meio da noite? Jonas hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvido. Quando a Têxtil Aurora demitiu a gente, não foi só uma reestruturação. Eles sabiam que a Margarida estava liderando um grupo para exigir melhores condições de trabalho. Ela era a voz dos funcionários, sempre lutando por nós. O gerente, o tal do Rafael Mendes, disse que ela era um problema e mandou demiti-la primeiro. Eles inventaram uma desculpa, mas foi pessoal. E tem mais. Ele abriu o envelope, tirando um documento amarelado. Eu achei isso nos arquivos antigos da fábrica, antes de ser fechada. É uma carta que a Margarida escreveu para o sindicato, denunciando irregularidades. Eles nunca entregaram,
E eu sei que o Mendes trabalhou para o seu grupo, Albuquerque. Você está metido nisso? Fernando sentiu o chão sumir. Ele pegou o documento, os olhos correndo pelas linhas escritas na caligrafia firme de Margarida. Era uma denúncia detalhada. Horas extras não pagas, condições insalubres, assédio moral. No final, uma frase, sublinhada: ninguém merece viver sem dignidade. Ele olhou para Jonas, a raiva crescendo. Eu não sabia disso, mas vou resolver. Onde está o Mendes agora? Sumiu, disse Jonas com um suspiro. Ouvi dizer que ele foi transferido para outra empresa do seu grupo, no Rio. Mas a Margarida precisa saber que ela estava certa. Ela lutou por nós, e eles a destruíram por isso. Fernando assentiu, o documento tremendo em suas mãos. Obrigado por trazer isso. Eu vou mostrar para ela, e vou garantir que ela tenha justiça. Jonas assentiu, mas seu olhar era desconfiado, como se não acreditasse totalmente nas promessas de um homem rico. De volta à cobertura, Fernando encontrou Margarida na sala, agora de pé, os braços cruzados. Quem era? Perguntou ela, a voz tensa. Um ex-colega seu, Jonas, respondeu Fernando entregando o documento. Ele trouxe isso, disse que você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu na Têxtil Aurora. Margarida pegou o papel, os olhos percorrendo as linhas que ela mesmo escrevera meses atrás. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes, não de raiva, mas de validação. Eu sabia, sussurrou ela. Eu sabia que não era só uma demissão. Eles me puniram por tentar ajudar os outros. Ela olhou para Fernando, a expressão uma mistura de gratidão e desconfiança. Por que você está fazendo isso? Por que está trazendo essas coisas para mim agora? Porque você merece saber a verdade, disse ele com firmeza. E porque quero consertar o que eu quebrei, mesmo que leve anos. Não vou pedir perdão, Margarida, porque sei que não mereço, mas vou lutar por você e pela Lívia, até você acreditar que eu mudei. Margarida segurou o documento contra o peito, como se fosse uma prova de sua própria força. Pela primeira vez, ela não desviou o olhar. Eu não confio em você, Fernando, mas pela Lívia eu vou ficar, por enquanto. Ela fez uma pausa, a voz suavizando. E obrigada. Por isso, era um pequeno passo. Uma rachadura na muralha entre eles. Fernando sabia que o caminho ainda era longo, mas pela primeira vez sentiu que havia esperança. A cicatriz do passado ainda doía, mas talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo novo a partir dela. A luz suave da manhã de sábado entrava pela cobertura de Fernando Albuquerque, banhando a sala de estar com um brilho quente que parecia prometer novos começos. Lívia, sentada no tapete, espalhava papéis coloridos e lápis de cera, desenhando uma cidade cheia de casas com chaminés soltando arco-íris. Margarida, sentada ao lado dela, ajudava a colorir uma árvore, a mão firme, mas o coração ainda em conflito. Desde a revelação de Jonas, 3 dias atrás, algo mudara entre ela e Fernando. A raiva ainda estava lá, mas agora era temperada por uma relutante aceitação de que ele estava tentando, realmente tentando, ser mais do que o homem que a abandonara. Fernando, na cozinha, preparava um café com um cuidado quase ritualístico, como se cada gesto fosse uma oferta de paz. Ele sabia que o caminho para reconquistar a confiança de Margarida seria longo, mas os pequenos momentos com Lívia, as risadas, os desenhos, as histórias de dragões, davam a ele um propósito que ele não sentia há anos. O relatório de Jonas confirmara o que ele temia. Sua empresa, mesmo sem sua intervenção direta, destruíra a vida de Margarida, mas também revelara a força dela, a coragem de lutar por justiça, e isso o fazia admirá-la ainda mais. Ele voltou à sala com uma bandeja de café e suco, colocando-a na mesa com cuidado. Lívia, trouxe um suco de laranja para nossa artista, disse com um sorriso. A menina levantou a cabeça, os olhos brilhando. Valeu, tio. Olha, fiz uma cidade para você. Ela segurou um desenho,
Uma confusão colorida de prédios, árvores e um dragão voando no céu. Fernando se abaixou, pegando o papel com reverência. É a cidade mais bonita que já vi, disse, a voz cheia de emoção. Acho que vou pendurar esse na minha sala de reuniões. O que acha, Margarida? Margarida olhou para ele, surpresa com a leveza do momento. Se você pendurar isso, seus diretores vão achar que enlouqueceu, respondeu, com um meio sorriso que era o mais próximo de uma trégua que ela oferecera até agora. Fernando riu, e por um instante a sala pareceu mais leve, como se o peso do passado tivesse sido suspenso, mesmo que temporariamente. Mas o momento de paz foi interrompido pelo som do celular de Fernando. Ele olhou a tela. Eduardo, seu advogado. Desculpe-me, já volto, disse, levantando-se e indo. Para o escritório, Margarida observou a desconfiança voltando, mas ela se concentrou em Lívia, ajudando-a a desenhar um sol com olhos grandes. No escritório, Eduardo foi direto. Fernando, finalizei tudo. A Têxtil Aurora está sob nova gestão e o Rafael Mendes foi oficialmente desligado do Grupo Horizonte. A indenização de Margarida foi aprovada. Salário retroativo, benefícios e uma compensação extra por danos morais. Além disso, o sindicato recebeu a carta dela e eles estão reabrindo o caso das irregularidades. Ela vai ter justiça e seu nome não foi mencionado como o dono do grupo, como você pediu. Fernando suspirou aliviado, mas ainda tenso. Obrigado, Eduardo. E tem mais uma coisa. Quero criar um fundo para Lívia. Educação, saúde, tudo o que ela precisar. Mas faça isso anonimamente por enquanto. Margarida não aceitaria se soubesse que é de mim. Entendido, disse Eduardo. Mas, Fernando, você precisa contar a ela sobre o fundo eventualmente. Ela merece saber que a filha tá segura. Eu sei, respondeu ele, olhando pela janela para o terraço, onde Margarida e Lívia agora riam juntas. Mas vou esperar o momento certo. De volta à sala, Fernando encontrou Margarida arrumando os papéis de Lívia. Tudo bem? Perguntou ela, o tom neutro, mas com uma ponta de curiosidade. Tudo ótimo, disse ele, forçando um sorriso. Só negócios, mas eu queria falar com você sobre outra coisa. Ele respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu sei que você quer ir embora, Margarida, e não vou te impedir, mas quero propor algo. Fica aqui, pelo menos até a Lívia terminar o ano letivo. Eu arrumei uma escola para ela, uma boa, com bolsa integral. E tem um curso de costura e design no Senai, que achei que você poderia gostar. É perto e eu posso ajudar com o transporte. Não é caridade, é uma chance para você recomeçar, do jeito que você quiser. Margarida ficou em silêncio, os olhos fixos nos dele, procurando alguma armadilha. Por que tá fazendo isso, Fernando? Perguntou a voz baixa. Por culpa? Ou porque quer a Lívia? Por culpa, sim, admitiu ele, com uma honestidade crua. Mas também porque eu vejo quem você é, Margarida. Você é a mulher mais forte que já conheci, e eu quero te ajudar a brilhar, como você sempre mereceu. E a Lívia, ela é minha filha, mas eu sei que sou só um estranho para ela agora. Quero ganhar esse lugar, devagar, com o tempo. Margarida olhou para Lívia, que agora dormia no tapete, o lápis ainda na mão. As palavras de Fernando ecoavam, mas não apagavam a dor. Ainda assim, havia algo na voz dele, uma sinceridade que ela não podia ignorar. Eu não confio em você, Fernando, disse, finalmente. Mas pela Lívia, eu vou ficar. Só até o fim do ano letivo. E se você tentar qualquer coisa para tirar ela de mim, eu juro, você vai se arrepender. Eu nunca faria isso, disse ele com firmeza. Você tem minha palavra. Ela assentiu, mas o olhar ainda era cauteloso. Palavras não valem muito para mim. Mostre com atitudes. Nos dias seguintes, a rotina na cobertura começou a tomar forma. Margarida se inscreveu no curso de costura, hesitante no início, mas logo encontrando prazer em criar novamente.
Lívia começou a frequentar a escola, voltando para casa com histórias de novos amigos e professores que elogiavam sua criatividade. Fernando mantinha a distância que Margarida pedia, mas estava presente, brincando com Lívia, levando-as ao parque, ajudando com pequenas tarefas. Ele não forçava a proximidade, mas cada sorriso de Lívia, cada olhar menos hostil de Margarida, era uma vitória. Uma noite, enquanto Margarida costurava um vestido para Lívia no quarto de hóspedes, Fernando bateu na porta, segurando um desenho antigo que encontrara no álbum de São Lourenço. Era uma Margarida desenhada por ela, com pétalas tortas, mas cheias de vida. Encontrei isso, disse ele, entregando o papel. Você sempre teve talento. Ainda tem. Margarida pegou o desenho, os olhos suavizando ao reconhecer sua própria caligrafia jovem. Eu tinha esquecido disso, murmurou, traçando as linhas com o dedo. Era uma outra vida. Não precisa ser, disse Fernando com cuidado. Você pode ter essa vida de novo, e a Lívia pode crescer com uma mãe que realiza seus sonhos. Ela olhou para ele, as defesas abaixadas por um momento. Você não desiste, né? Perguntou com um leve sorriso. Nunca, respondeu ele sorrindo de volta. Não com você. Não com a Lívia. Naquela noite Margarida não respondeu, mas guardou o desenho na bolsa, ao lado dos papéis de Lívia. Era um pequeno gesto, mas para Fernando era uma promessa de que o futuro poderia ser diferente. A cicatriz do passado ainda estava lá, mas agora havia espaço para algo novo. Uma família, não perfeita, mas real. E pela primeira vez em 12 anos, Margarida dormiu sem medo do amanhã, sabendo que mesmo que o caminho fosse longo, ela não estava mais sozinha.